Aqui é o professor Rodrigo Martins, daremos início a mais uma aula de desenho técnico. Nessa aula número 6, estudaremos NBR 10.582, que fala sobre a apresentação da folha para desenho técnico. Então, reúna seu material e vamos produzir! Durante essa aula eu citarei três normas: a NBR 10.068, que nós já estudamos anteriormente, que fala sobre folha de desenho, layout e dimensões; a NBR 8.403, que fala sobre os tipos de linhas utilizados em desenho técnico, que estudaremos posteriormente; e também essa norma que estudaremos, que é a apresentação de desenho técnico, de folha para desenho técnico, que é a NBR 10.582. Em um desenho técnico, temos que ter algumas considerações. Nós precisamos ter um quadro, e dentro desse quadro é o espaço que eu tenho limitado para o desenho. Entre esse quadro e o limite do papel, eu tenho uma margem. Esta margem, nós já vimos anteriormente, que ela obedece a algumas medidas. Então, de acordo com o formato, eu tenho uma margem padrão que eu devo seguir, que nós citamos lá na aula anterior. Então, essa NBR 10.582, ela fixa as condições para a localização dos espaços dentro do desenho. Onde que eu tenho espaço para texto, onde que eu tenho espaço para legenda, onde eu vou colocar os conteúdos, as falhas de desenho técnico, ou seja, as revisões. Então, ela vai me definir onde eu acrescento todas essas informações. Ela me define, ali nas suas condições gerais, que um desenho ela precisa de três coisas, uma folha de desenho: um espaço para o desenho, um espaço para o texto e um espaço para a legenda. Nesta aula, nós veremos qual que é o espaço para a legenda e quais são as dimensões que nós vamos adotar na nossa disciplina. Legenda é esse espaço utilizado para informações, indicações de desenho e de como deve ser traçada essas informações. Nós vamos traçar essa legenda de acordo com o NBR 10.068. E quais são as informações que eu preciso ter em uma legenda? Essa norma, ela me fala o seguinte, que eu preciso ter uma designação da firma, que seria da empresa que está fazendo esse desenho. No nosso caso, essa firma, ou seja, essa empresa, é a nossa escola. Então, essa designação da empresa, ela está aqui no canto inferior esquerdo, com a logo do nosso curso. Ela precisa ter informações do projetista, do desenhista ou outra pessoa responsável pelo conteúdo desse desenho. Então, nesse caso, é o nome do aluno, que ele vai aqui nessa posição, nesse espaço definido para o nome do aluno. Esse desenho ele precisa ter um local, data e assinatura. No nosso caso, nós vamos utilizar a data, e a definição do nome já vai servir como nossa assinatura. Não usaremos o local que esse desenho foi feito. O que mais precisa? Nome e localização do projeto. Essa localização do projeto ela é utilizada quando o desenho é feito em CAD, ou seja, ele é feito pelo computador. Então nós deixamos aqui na margem, nesse espaço inferior do lado direito, nós deixamos essas informações, onde o desenho está salvo no computador, para que uma possível consulta você saiba o local desse desenho. O conteúdo desse desenho, que seria nosso título, que vamos colocar nessa posição. O que é esse desenho? Então nós vamos deixar esse título nessa posição. Escala, sempre conforme NBR 8.196. Então o espaço destinado para colocarmos a escala do desenho é esse daqui. O número do desenho, no nosso caso, vai ser o número da folha, onde nós vamos colocar qual que é esse desenho, qual o seu respectivo número. Designações de revisão. Então, sempre quando houver uma revisão nesse desenho, nós vamos acrescentar um número aqui ao lado. Então, por exemplo, se nós estamos na folha 03 e fizemos uma revisão, então nós vamos colocar folha 03/1. Em cima da folha, na margem superior, nós iremos colocar qual é a revisão que foi feita nesse desenho. Indicação do método de projeção, conforme NBR 10.067.
Então a indicação da projeção é essa daqui, onde nós vamos definir se o desenho é feito em primeiro diedro, em terceiro diedro. A unidade utilizada conforme a NBR 10.126. Qual é a unidade que nós utilizamos em nosso desenho? Milímetro, centímetros, metros, polegada? Então sempre quando formos utilizar, colocaremos essa informação aqui nesse espaço. A legenda pode, além disso, ser provida de informações essenciais desse projeto ou desenho em questão. O número do desenho e o número da revisão, eles são colocados junto abaixo no canto direito do padrão do desenho, que é desse lado da folha. Mas referente a esse assunto, que essa legenda ela pode ter informações adicionais caso o desenhista, a empresa ou a instituição julgar necessário. Então, por exemplo, o nome do professor, o nome quem está revisando esse projeto, ou quem está aprovando esse projeto. Todas as informações adicionais eu posso estar acrescentando e adequando a minha legenda. Então, na próxima aula nós veremos como é feita essa legenda na prática. Então, utilizaremos duas aulas. Uma fazendo o desenho numa prancheta e a outra fazendo o desenho sem auxílio de uma prancheta e de uma régua paralela.